Olá, gente. Vamos fazer mais questões aqui sobre o exame de ordem da OAB na nossa disciplina Direito Internacional. Vamos aí para o 12º exame de ordem da OAB. A questão diz assim, olha, a sociedade empresária Airplan Ltda, fabricante de aeronaves, sediada na China, celebrou contrato internacional de compra e venda com a sociedade empresária Voe Rápido Ltda, com sede na Argentina, tá? Então, ó, o contrato internacional, ele foi celebrado no Japão, tá? Ó, o contrato foi celebrado no Japão em razão de uma feira promocional que ali se realizava. Conforme estipulado no contrato, as aeronaves deveriam ser entregues pela Airplan Ltda na cidade do Rio de Janeiro, olha. Então, a obrigação tinha que ser cumprida na cidade do Rio de Janeiro. O contrato foi celebrado no Japão e a obrigação tinha que ser cumprida no Rio de Janeiro. No dia 1º de abril de 2011, onde a sociedade Voe Rápido Ltda possui uma filial. Então, lá no Rio, a empresa brasileira possui uma filial e realiza a atividade empresarial de transporte de passageiros. Diante da situação exposta à luz das regras do direito internacional privado, essa questão do direito internacional privado, né, veiculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a nossa conhecida LINDB, e no Estatuto Processual Civil Brasileiro, o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa, olha, ele quer saber a incorreta. Tudo bem? Então, vamos aí destacar esse aspecto. Beleza. Letra A. Não sendo as aeronaves entregues no prazo avançado, o Poder Judiciário brasileiro é competente para julgar eventual demanda em que a credora postule o cumprimento do contrato. E aí, gente, tá certo ou errado isso? O Poder Judiciário brasileiro poderá processar e julgar essa demanda? A resposta é sim, com base lá no artigo 21, inciso 2º do Código Civil, tá? Do Código de Processo Civil. Porque compete aí à autoridade brasileira, a autoridade judiciária brasileira, processar e julgar essas ações em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Tudo bem? Então, ó, tá correto, não marcamos essa alternativa, porque ele quer saber a falsa, tá? Não esqueçam que o artigo 21 e o artigo 22 do Código de Processo Civil vão abordar ali a competência relativa ou competência concorrente. Alexandre, o que é que significa isso na prática? Significa que tanto o Poder Judiciário brasileiro pode processar e julgar essa demanda, quanto o Poder Judiciário estrangeiro, tá? Então, essa é uma competência concorrente, uma competência relativa. Muito bem. Letra B. No tocante à regência das obrigações, aplica-se, no caso vertente, a legislação japonesa. E aí, gente, tranquila essa questão, texto expresso do artigo 9º da LINDB, né? Lá não foi celebrado o contrato, olha, o contrato foi celebrado no Japão, ó, tá vendo? Ó? Contrato celebrado no Japão. Então, ó, de acordo com o artigo 9º da LINDB, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do Brasil, a lei do país em que se constituírem. No caso aí, no Japão. Não marcamos a letra B de bola. Letra C. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para julgar eventual ação por inadimplemento contratual, pois o contrato não foi constituído no Brasil. Falso, conforme a gente já comentou aqui, há uma competência concorrente, uma competência relativa
do Poder Judiciário Brasileiro nos termos do artigo 21, inciso 2º do novo Código de Processo Civil, tá? Então, é a letra que a gente marca, essa é a letra falsa. Letra D, o juiz, não conhecendo a lei estrangeira, poderá exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Perfeito. É o que dispõe o artigo 14 da LINDB. Então, o peticionário que está pedindo que o Poder Judiciário brasileiro aplique a lei japonesa, esse cara ele vai precisar anexar à sua petição uma tradução juramentada, não é uma tradução do Google Translate, tá? Então, a tradução juramentada dessa norma estrangeira para que o magistrado brasileiro consiga aplicar essa norma estrangeira, tá bom? Então, letra D está correto. Estão aí as fundamentações. Vamos para a próxima questão. Um agente diplomático comete um crime de homicídio no estado acreditado. A respeito desse caso, assinale a afirmativa correta. Primeiro de tudo, você precisa saber o que é estado acreditado. Olha, dentro das relações diplomáticas, quando um país encaminha o seu corpo, o seu grupo de agentes diplomáticos, esse país que está enviando, esse país é o Estado acreditante, tá? O Estado que envia é o Estado acreditante. O Estado que recebe esse corpo diplomático, esses membros da diplomacia, e o Estado que recebe é o Estado acreditado, tá? Então, o Estado acreditado é o que recebe. Estado acreditante é o que envia. Lembrem-se que para o Estado acreditado, ou seja, o que recebe, ele pode consentir ou não com o envio desse corpo diplomático, tá? Está dentro da soberania do país, está dentro dessa discricionariedade do Estado que recebe. Se o país recebe aquele corpo diplomático, ele vai expedir um agreement, que é essa declaração de aceite. Essa declaração não precisa ser fundamentada, ok? Se o Estado acreditado não recebe, não concorda que aqueles agentes diplomáticos sejam enviados para o país, ele vai emitir a declaração do persona non grata, tá? Então, essa declaração também não precisa ser fundamentada, tudo bem? Maravilha. Então, vamos lá. Então, esse agente diplomático comete um crime de homicídio no estado acreditado, ou seja, onde ele está cumprindo a sua missão diplomática. A respeito desse caso, assinale a afirmativa correta. Aqui a gente vai abordar a questão dos privilégios e da imunidade desse agente diplomático. Letra A. Será julgado no estado acreditado, pois deve cumprir as leis desse estado. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, falso, porque o agente diplomático ele goza de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. É o que dispõe lá o artigo 31.1 da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, tá? Então, ele tem imunidade de jurisdição penal. Alexandre, então significa dizer que esse cara vai ficar impune? Não necessariamente. O Estado acreditante, ou seja, o Estado que enviou esse agente diplomático, pode e deve até abrir um processo contra ele para processar e julgá-lo pelo crime de homicídio que ele praticou. Então, ele vai ser processado e julgado no seu estado originário, ok? Beleza? Mas aqui ele tem essa imunidade de jurisdição penal. Então, letra A, falso. Letra B, poderá ser julgado pelo Estado acreditado desde que o agente renuncie à imunidade de jurisdição.
olha, o agente ele não pode renunciar. Quem renuncia à imunidade é o Estado acreditante, não o próprio agente diplomático, tá? Isso é uma informação importantíssima, presente lá no artigo 32.1 da Convenção. Então, ó, o agente diplomático ele não pode renunciar. Aí você deve estar pensando, por que o agente diplomático não pode ele mesmo renunciar à imunidade que ele vai gozar? Porque isso poderia ser uma forma de compelir esse agente a renunciar via tortura, via coação. Imagina o cara começar a ser torturado, ser coagido, pressionado para renunciar à sua imunidade. Então ele renunciaria e aí seria processado e julgado pelo Estado acreditado. Tá? Então, para evitar esse tipo de conduta do Estado acreditado, somente o Estado acreditante, ou seja, o Estado que enviou esse agente diplomático, somente ele que pode dizer, olha, eu renuncio à imunidade de jurisdição penal do meu agente diplomático, ou seja, lavo as mãos, pode processar e julgá-lo, ok? Então, letra B de bola, falso. Letra C. Deixa eu só botar aqui, só cortando para ficar bonitinho. Letra C. Em nenhuma circunstância pode ser julgado pelo Estado acreditado. Falso, como a gente acabou de comentar. Pode sim, se o Estado acreditante ele renunciar à imunidade de jurisdição do agente. Letra D. Poderá ser julgado pelo Estado acreditado, desde que o Estado acreditante renuncie expressamente à imunidade de jurisdição. Perfeito. É a letra que a gente marca com base no artigo 32.1 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, tá? Então, aí se encontra a fundamentação. Vamos para a próxima questão. 11º exame de ordem da OAB. A respeito dos mecanismos de solução pacífica de controvérsia no sistema internacional, assinale a afirmativa correta. Aí ele vem, letra A. O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul tem como base jurídica o Protocolo de Olivos e tem como competência resolver litígios dentro do Sistema Regional de Integração, proferir pareceres consultivos e editar medidas excepcionais e de urgência. Olha, essa já é a letra que a gente marca nos termos do artigo 24 e no artigo 1º e 3º, tá? Do Protocolo de Olivos, tá? Então, o Protocolo de Olivos, né? É ele quem vai fundamentar aí esse Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, esse tribunal que vai atuar para processar e julgar essas lides envolvendo os países membros do Mercosul e essas lides que tiveram como consequência ali uma decisão de um mediador, né, de conflito, né, após essa mediação, caso não seja cumprida a arbitragem que foi ali praticada, mediação não, caso não seja cumprida a decisão do árbitro sobre aquele litígio entre os dois Estados membros do Mercosul, então pode-se buscar aí esse Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que a gente chama também de TPR, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca, lembrando que esse tribunal ele vai proferir ali pareceres consultivos e editar medidas excepcionais e de urgência. Letra B, vamos ver o que está errado, as outras alternativas. Ele diz aí, ó, os estados possuem capacidade postulatória para solicitar pareceres consultivos perante a Corte Internacional de Justiça. Essa corte que é do âmbito da ONU, é o órgão jurisdicional da ONU, principal órgão jurisdicional da ONU. Isso está falso. Somente a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança e outros órgãos e entidades especializadas poderão aí requerer pareceres
da Corte Internacional de Justiça. Então, os estados não terão essa capacidade postulatória, tá? Então, falso aí. Lembrando que a Corte Internacional de Justiça fica sediada lá em Haia, nos Países Baixos, tá bom? Letra C. A Organização Mundial do Comércio, OMC, não abre a possibilidade de participação de atores privados no contencioso, como amici curiae, ou seja, amigos curiae. Isso está falso, conforme entendimento dos órgãos de solução de conflito no âmbito da OMC, sobretudo ali do órgão permanente de apelação. É lógico que é possível, sim, a intervenção de amicus curiae nos procedimentos afetos à competência da OMC. Esse amicus curiae é uma forma, inclusive, de um terceiro participar, contribuindo com os debates, trazendo informação técnica abalizada para esclarecer situações, para dar opinativos que sejam relevantes para a solução daquela lide, tá? Então, letra C está falso, é sim possível. Deixa eu cortar aqui esse não. Letra D. Apenas os estados que fazem parte da ONU e ratificaram o Estatuto da Corte Internacional de Justiça podem apresentar seus contenciosos à Corte Internacional de Justiça. Isso é falso. Um estado que também não é membro da ONU pode ser parte no processo, está lá no artigo 35 e no artigo 93 da Corte Internacional de Justiça, artigo 93.2, para ser mais preciso, a lei do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então, um país que não é membro da ONU, que não é membro da Corte, não está submetido à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, ele pode solicitar que aquele caso dele seja processado e julgado pela Corte Internacional de Justiça, tá? Para ele estar submetido à jurisdição da Corte, tá bom? Então, falso aí, porque não é esse apenas, tá? Então, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça expressamente aí permite que um Estado não membro da ONU participe. Beleza, tá aí a fundamentação. Vamos para a próxima questão, 11º exame de ordem da OAB. Diante de uma sentença desfavorável não unânime da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que lhe condenou ao pagamento de determinada quantia em dinheiro, pretende a República Federativa do Brasil insurgir-se contra a mesma, a partir da hipótese sugerida, assinale. Afirmativa correta. Letra A. A sentença da Corte pode ser modificada mediante recurso de embargos infringentes diante da falta de unanimidade da decisão a ser hostilizada. Olha, isso é falso, tá? A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela é definitiva e inapelável. É o que dispõe expressamente o artigo 67 da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tá? O que existe no âmbito da Corte Interamericana é como se fossem uns embargos de declaração. O nome não é esse embargo de declaração, tá? O nome que se dá é um esclarecimento. Quando há algum ponto que esteja obscuro, algum ponto que tenha uma ambiguidade, que o texto não está claro, então você pode pedir um esclarecimento. Agora, lembre-se que esse pedido de esclarecimento não tem o efeito ali de modificar o conteúdo, o mérito da sentença, porque a sentença ela é definitiva e inapelável. Tudo bem? Beleza? Então não cabe aí o que diz a letra A desses embargos infringentes. Letra B. A sentença da Corte somente pode ser modificada por intermédio de uma ação rescisória. Não existe essa figura da ação rescisória no âmbito do processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Falso. Então não tem essa ação rescisória. Letra C. A sentença da Corte é definitiva e inapelável. Beleza. É a letra que a gente marca nos termos do artigo
67 da Convenção, que foi ratificada pelo Brasil por meio do decreto 678 de 92, ou seja, desde 92 essa Convenção Americana de Direitos Humanos está em vigor no nosso ordenamento jurídico com status de norma supralegal. Letra D. A sentença da Corte pode ser modificada graças a um recurso de apelação falso. Não existe recurso de apelação. Cuidado que no âmbito do TPI, do Tribunal Penal Internacional, tribunal esse que o Brasil também está submetido à sua jurisdição, há sim uma instância de recurso, tá? Há uma segunda instância dentro do TPI, que é o juízo de recurso, tá? Que é essa segunda instância do TPI. Mas na Corte Americana de Direitos Humanos não há uma segunda instância, tá? Depois da decisão da Corte, acabou-se. Aí se encontra a fundamentação. Vamos para a próxima questão. 10º exame de ordem da OAB. Rafael é brasileiro naturalizado. Então, vamos destacar aqui, brasileiro naturalizado. E casado com Letícia, de nacionalidade italiana. Rafael foi transferido pela empresa onde trabalha para a filial na Argentina, estabelecendo-se com sua esposa em Córdoba, cidade maravilhosa. Então, olha, ele foi por uma empresa particular, ok? Em 2 de 3 de 2009, lá nasceu Valentina, filha do casal, que foi registrada na repartição consular do Brasil. Então, ele foi para Córdoba e lá nasceu sua criança, sua filhotinha, a Valentina, e eles pegaram e registraram ela na repartição consular brasileira. De acordo com as normas constitucionais vigentes, assinaram a afirmativa correta. Questão que pode cair em direito constitucional, em direito internacional e em direitos humanos, tá bom? Olha, simples essa questão, com base no artigo 12, inciso 1º da nossa Constituição Federal. Essa criança, ela será o quê? Estrangeira, brasileira, nata, brasileira naturalizada, vai ser o quê? Ela vai ser brasileira, e brasileira nata, não importando se o seu pai é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. O que importa é que ele é nacional do Brasil e registrou a sua filha na repartição consular brasileira. Sendo assim, com base na regra do ius sanguinis adicionado do registro em repartição consular brasileira, essa criança será brasileira nata, ok? Vamos então aí para as alternativas. Valentina não pode ser considerada brasileira nata, em virtude de a nacionalidade brasileira de seu pai ter sido adquirida de modo derivado e pelo fato de sua mãe ser estrangeira. Olha, falso, tá? Ela sim será brasileira nata e nada impede isso pelo fato do pai ser naturalizado, tá? Então, falso a letra A, nos termos do artigo 12, inciso 1ª, linha C. Letra B, Valentina é brasileira nata. Beleza, pelo simples fato de seu pai, brasileiro, se ter deslocado por motivo de trabalho, em nada influenciando o modo como Rafael adquiriu a nacionalidade. Olha, a letra B estava quase certa, né? Quase certa. A primeira parte estava certa, mas a fundamentação ficou falsa. Ela é brasileira nata pelo fato de ter sido registrada em repartição consular do Brasil e ser filha de um nacional do Brasil. Bom, maravilha. Então, letra B, falso. Letra C, Valentina somente será brasileira nata se vier a residir no Brasil e fizer a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. Olha, quase correta, né? O que está errado é esse somente aqui. Valentina também poderia ser considerada brasileira nata. O texto correto deveria ser esse. Valentina também poderia ser considerada brasileira nata se viesse a residir no Brasil e fizesse a opção pela nacionalidade brasileira após atingir a maioridade. É o que dispõe o artigo 12, inciso 1º, a linha D. Tá? Então, letra C, falso.
Letra D, Valentina é brasileira nata, não constituindo óbvio o fato de seu pai ser brasileiro naturalizado e sua mãe estrangeira. Perfeito. Letra D é a letra que a gente marca. Aí se encontra toda a fundamentação. Essa é um ponto importantíssimo para a sua prova, tanto de direitos humanos, quanto de direito internacional, quanto de direito constitucional. Vamos para a próxima questão? 10º exame de ordem da OAB. A respeito do elemento de conexão no Brasil, assinale a afirmativa correta. Vem aí a letra A. A lei da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. A gente está aí abordando as questões de direito internacional privado. Isso está falso, porque não é a lei da nacionalidade da pessoa que vai determinar as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Tá? Nos termos do artigo 7º da LINDB, é a lei do país em que ela é domiciliada. É a regra, é a lei do país em que ela é domiciliada, que vai ali determinar as regras sobre o começo e o fim da personalidade. Não só isso, mas também em relação ao nome, a capacidade e os direitos de família. Então, falso, a letra A, nos termos do artigo 7º da LINDB. Letra B, a Lex Loc Executions é aplicável aos contratos de trabalho, os quais, ainda que tenham sido celebrados no exterior, são regidos pela norma do local da execução das atividades laborais. Olha, gente, cuidado, essa é uma questão antiga, tá? Ela está desatualizada. A Lex Loc Execution não é mais aplicável nos contratos de trabalho, uma vez que a súmula número 207 do TST, que tratava sobre essa matéria, foi cancelada, tá? Ela foi cancelada. O artigo 1º da Lei 7064 de 82 foi alterado por meio da Lei 11.962 de 2009. A partir dessa alteração, então, passou a valer a previsão do artigo 3º, inciso 2º dessa lei, que vai dizer que a aplicação da lei brasileira vai valer aos contratos de trabalho, tá? Então, deve-se aplicar a lei brasileira e não a lei do local onde é executado esse contrato de trabalho, tá? Essa é uma regra de direito do trabalho internacional, tá? Então, isso não está mais aplicável, tá? À época, essa era a questão correta, tá? Então, a letra B era correta, mas hoje não é mais correto. O que importa agora é a lei brasileira, não a lei onde é executado. Então, o cara foi contratado no Brasil para executar um serviço lá nos Estados Unidos. Com base no entendimento antigo, aplicar-se-ia a lei dos Estados Unidos. Tá? Iria se aplicar aí a lei dos Estados Unidos. Agora não é mais assim. Vai se aplicar a lei brasileira, tá? A CLT. Letra C. A norma do país em que é domiciliada a vítima aplica-se aos casos de responsabilidade por ato ilícito extracontratual. Olha, isso está falso. O ordenamento jurídico brasileiro é omisso em relação à legislação aplicável à responsabilidade extracontratual internacional, mas a doutrina, interpretando ali o artigo 9º da LINDB, vai entender que a legislação do país do fato, onde o fato ocorreu, essa lei é que deve ser utilizada na hipótese de responsabilidade civil extracontratual internacional. Bom, então, letra C, falso.
Então não seria ali a norma do país em que é domiciliada, mas sim a legislação onde a legislação será aplicada no país em que o fato ocorreu, tá? Letra D. O elemento de conexão Lex Lock Execution ou Lex Lock Solution é o critério aplicável como regra geral para qualificar e reger as obrigações. Não, o artigo 9º da LINDB é muito claro, e vocês já estão cansados de saber, para qualificar e reger as obrigações, aplica-se a lei do país em que se constituírem, tá? Então, onde foi celebrado aquele contrato, tá? Então, letra D, falso, tá? Letra D, falso. Então, não há nenhuma resposta correta. À época, a letra B era a letra correta, tá? Então, fique aí com essa fundamentação que é importante para o seu estudo, tudo bem? Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para mim no meu Instagram, no @AlexandreNapoles.